Amigos e amigas da IPPark, Graça e Paz, bom dia. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Nós vamos pedir para que a gente dê uma olhadinha do lado, ver se há um espaço na sua cadeira, do seu lado. Vamos ajuntar um pouquinho, de repente temos dois lugares ali, nós temos 2 lugares aqui na frente, para que o pessoal do fundo possa se acomodar, enquanto os nossos diáconos trarão ainda mais cadeiras que nós temos lá embaixo. Então, nós temos 2 lugares aqui na frente, 3, na verdade. Pode vir, Murilo, Elô, se sentar separado só por um momento, não vai atrapalhar em nada o namoro de vocês. Fiquem tranquilos, né? O Douglas até gosta um pouco disso. A Keila foi muito bondosa. Nós temos mais lugares aqui. Se acomode, fique à vontade, seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana do Parque. Nós damos início a essa nova série de mensagens. Vou puxar um pouquinho para trás aqui. Não vou puxar porque está travado. Se alguém puder me ajudar aqui, só destravar, só para eu ver um pouquinho o que está aqui no slide, para nos ajudar. Nessa manhã a gente começa mais uma série incrível chamada Economia do Reino. Então, logo nesse teaser você percebeu, muito obrigado, equipe, muito obrigado. Logo nesse teaser você percebeu que nós vamos falar e refletir sobre vida financeira à luz da palavra de Deus. Você sabia que os grandes axiomas sobre educação financeira, que fizeram fama em best-sellers ou em séries de Netflix, frases como casais inteligentes enriquecem juntos, o poder da generosidade como remédio contra o consumismo, a prática de investir antes de gastar, você sabia que todos eles são princípios bíblicos? São princípios bíblicos que nós encontramos em livros de sabedoria. Sim, a palavra de Deus nos deixou um direcionamento para a nossa administração financeira. E nessa série, prepare o seu coração, pois muitos princípios bíblicos irão confrontar o que a gente imagina que é vida financeira. Vão confrontar a economia desse mundo, porque nós estamos diante da economia do reino. Portanto, hoje a gente começa essa série. Eu te convido a você não perder nenhum dos próximos domingos, porque essa série está demais. Hoje o nosso tema será um punhado a menos é melhor. Vamos falar sobre simplicidade. Vamos conversar sobre isso. Semana que vem, nós vamos falar sobre o estresse que escraviza. O que escraviza, senão as dívidas? Os débitos podem controlar a sua história, a sua jornada. No terceiro encontro, mais feliz dando do que recebendo. Talvez você já tenha ouvido essa frase. As pessoas são mais felizes quando elas doam muito mais do que recebem. E talvez você não saiba que essa frase foi dita por Cristo Jesus há mais de 2000 anos atrás. E por último, planeje hoje para não se desesperar amanhã. A gente encerra a série falando sobre investimentos e sobre a grande realidade e importância de se preocupar com o amanhã e não viver apenas no hoje, gastando tudo o que você tem, às vezes até o que você não tem. Então, a gente vai falar sobre simplicidade, sobre libertação das dívidas, generosidade e planejamento. Hoje, vamos lá, o nosso tema é esse, um punhado a menos é melhor. E você vai perceber que cada título da mensagem tem a ver com um verso bíblico que nós iremos desfrutar e refletir. Abra sua Bíblia comigo ou acompanhe o texto que será projetado aqui na tela de Eclesiastes, um livro de sabedoria, capítulo 4, verso 6. Eclesiastes, capítulo 4, verso 6, nos diz o seguinte: melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Apenas um verso. Vamos dizer isso juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Apenas um verso, feche teus olhos mais uma vez, vamos orar. Ó Deus, Pai de amor,
Obrigado por essa manhã tão linda, Deus. Obrigado porque nós estamos reunidos aqui como corpo, como família da fé. E diante da Tua palavra nós pedimos, ó Deus, sopre sobre nós a Tua sabedoria, para que a gente possa viver a economia do Teu reino, para que a gente possa aprender, de acordo com a Tua palavra, a administração de tudo aquilo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Fala conosco, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Quantos de vocês já desfrutaram de uma boa caixa de bis? Sabe aquele chocolate bis? Né? Que é o quê? Ele é impossível comer um só. Né? Esse slogan ficou muito famoso. É um chocolate ali com wafer, muito conhecido, porque ele é antigo, ele é desde 1942. No mercado ele ficou muito famoso com esse slogan, é impossível comer um só. E agora, recentemente, só quem come um pé de bis, né? Quem come um pé de bis. É um tipo de chocolate que você não consegue comer, de fato, um só. Ele é feito pequenininho ali para você ir comendo vários. Você precisa de um punhado de bis, né? Ele é pequenininho, cabe assim na palma da sua mão. Você pega um punhado de bis. Aliás, o marketing de consumo, ele vai não somente de chocolates, mas de todas as outras coisas, roupas e outras coisas, vão falar que sempre mais é melhor. Mas já parou para pensar nisso? Quanto mais, melhor. Se R$100 é bom, R$200 é melhor. Se um carro na garagem é bom, 2 carros na garagem é melhor. Mas será que mais é sempre melhor? Se você comer uma caixa de bis, ok. Se você comer 2 caixas de bis, 4 caixas de bis, numa vez só, eu acho que não vai dar bom, né? Por uma série de consequências em diferentes níveis. O axioma bíblico de sabedoria é bem claro sobre o que é melhor. Ele diz para nós, e nós lemos aqui, melhor é ter um punhado, com tranquilidade, do que 2 punhados, à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Matematicamente, na matemática do reino, o verso diz, é melhor ter menos. Mas para que a gente tenha uma real dimensão e compreensão desse verso, eu preciso te dar o contexto bíblico do que está acontecendo. Onde surge esse verso? Bom, Eclesiastes é um livro de sabedoria. E ele trata sobre várias coisas da área da vida humana. Dentre elas, o trabalho e a vida financeira. O sábio do livro já disse no capítulo 2, verso 24, que o trabalho é uma dádiva de Deus. Porém, nós sabemos que toda dádiva, toda bênção pode ser corrompida, pode ser quebrada, pode ser distorcida por causa do pecado. Então, no capítulo 4, ele começa a refletir sobre as motivações que existem por trás do trabalho. Esse é o contexto. Qual a motivação do porquê você trabalha, e o quanto você trabalha, e como você trabalha? Observe comigo que no verso 4, o sábio diz o seguinte, pode passar o slide para mim, por favor? Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. Você trabalhar através de uma competição. É um absurdo. O verso está nos dizendo sobre aquela motivação egoísta e inveja que há no coração humano e como isso reflete na vida financeira. Por que as pessoas se matam de trabalhar? Porque as pessoas colocam as finanças acima dos relacionamentos. Porque as pessoas se preocupam demasiadamente com o que comprar e com o que consumir. A resposta bíblica diz a competição entre as pessoas. O problema, nós sabemos, e muitas vezes nos atingem, é a inveja. Meus irmãos, minhas irmãs, infelizmente a pessoa não está contente com o seu carro. O carro dela leva ela para o trabalho, leva as crianças para a escola, mas ela quer outro carro. Ela quer um mais novo, ela quer um mais caro e, de preferência, melhor que o do seu colega do trabalho. Ele quer mostrar para o colega do trabalho que ele tem um carro melhor. A pessoa não está feliz com a sua casa própria, porque a casa do vizinho, tem uma área gourmet muito mais legal. Parece ser muito mais bonita. O sol que bate lá parece que não bate no sol da minha casa. Ela precisa trocar. Ela precisa trocar de celular,
porque ela tem um gravíssimo problema. O celular dela é a versão 2024. Ela precisa da versão 2025. Então, ela tem que trocar o quanto antes, porque 2026 é logo ali. Ela precisa também mostrar que ela tem um aparelho 2026. Não é para ligar, não é para acessar o WhatsApp, é para tirar aquela foto no espelho, sabe? Por que as pessoas tiram foto de celular com espelho num mundo onde já tem câmera frontal e traseira? Já parou para pensar nisso? É para mostrar a marca do celular no espelho. A Bíblia diz que essa postura é um absurdo. É um absurdo. E é mesmo. Já disse certa vez alguém, essa frase é atribuída a várias pessoas, né? Então não dá para dizer realmente quem foi o autor. Ela aparece inclusive naquele filme Clube da Luta. As pessoas, elas compram o que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar quem não gostam e no fim perceber que não se realizaram. Olha que absurdo! Elas compram o que não precisam com dinheiro que não têm para impressionar quem não gostam e no fim perceber que não se realizaram. A vida passa e é um absurdo para quem vive o tempo todo tentando segurar tudo com duas mãos. É punhado aqui, estando preso por causa de duas mãos ocupadas com o punhado no consumo. Então o texto avança para o verso 5, que é um verso curtinho, que diz o seguinte: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Se no verso anterior temos aquele que é ganancioso, invejoso, tentando segurar tudo com duas mãos, neste verso nós temos o tolo que ele não está preocupado com um punhado, com nenhum punhado. Na verdade, ele quer o quê? Cruzar os braços. Ele não quer trabalhar, não. Ele, quando cruza os braços, é uma postura de tô fora. E ele destrói a sua vida, logicamente, porque ele não conquista nada. Ele não trabalha, quem não trabalha não conquista. Assim, à luz desses dois exemplos, são dois erros quanto à vida financeira, chegamos ao nosso verso base. Aí surge o versículo 6 que nós lemos. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. O pastor Eugene Peterson, ele pegou esse verso e escreveu: é melhor ter um pássaro na mão do que dois pássaros voando. É um ditado que é famoso, né? De repente você fala: está vendo esses dois pássaros aqui? São meus. Né? Só que eles estão voando, então você tem que ficar ali a todo momento. Você não pode tirar o olho deles. Complicado. E por que na economia do reino, um punhado é melhor? De novo, eu volto ao exemplo do chocolate. Se eu tenho, ou dos doces, né? Se eu tenho um punhado numa mão, estou com a mão cheia de bis, e na outra eu estou com a mão livre, então eu posso ajudar o próximo, eu posso carregar o próximo, eu posso abraçar o próximo, eu posso com essa mão pegar mais bis e entregar e compartilhar com o próximo. Agora, algo que eu não poderia fazer se eu tivesse com as duas mãos ocupadas com dois punhados. Eu te chamo a atenção para dizer que um punhado é melhor para que eu possa vivenciar aquilo que realmente importa. Um punhado é melhor para que eu possa vivenciar o que importa. Com dois punhados, eu só me preocupo com dinheiro. Eu só me preocupo em acumular. Com um punhado apenas, eu consigo olhar para além da minha vida. Sexta-feira, nós lançamos no nosso Instagram uma pergunta para que a gente pudesse recolher respostas que nos auxiliariam aqui nessa mensagem. E foi bem legal, porque a gente teve uma boa participação. Assim, muita gente respondeu lá a enquete. E sabe o que foi legal? Porque vocês me ajudaram a construir o fundamento. A pergunta era simples: o que é mais importante para a sua vida? Responda. Estava lá nos stories. Aí as pessoas começaram a responder. E elas responderam o quê? Relacionamento com Deus. Minha família. Meu casamento, meus filhos. Outras responderam: meus amigos. Alguns: minha saúde. Outros: a minha história. Ninguém, pasmem, várias pessoas participaram da enquete. Ninguém respondeu: o que mais importa? Meu carro novo. Ninguém respondeu: meu sofá articulado. Ninguém respondeu: meu espaço gourmet que eu construí depois de 5 anos trabalhando. Foi duro, ralei, as pessoas não responderam isso. Ninguém respondeu: o meu celular Honor Magic de R$25 mil. Ninguém respondeu isso. O que é mais importante não se compra. O que é mais importante não são coisas.
E quando você realmente perceber que ter um punhado é melhor, então você descobrirá que muito tempo e muito dinheiro você passou e acabou gastando com coisas que, na verdade, você não precisa e nunca precisou. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Melhor é ter menos, o sábio diz, mas com equilíbrio, com contentamento. Essa palavra que aparece aqui nessa tradução da NVI como tranquilidade, talvez em outras traduções apareça como descanso, é a palavra hebraica nahat, que significa contentamento. É a palavra para descansar verdadeiramente quando você está contente, quando você está satisfeito, quando você está completo. Você tem menos, mas você tem nahat, você tem descanso. Você tem um punhado só, mas você tem paz. Você dorme, você tem equilíbrio para ter tempo de vivenciar outras coisas que realmente importam. Pior é ter 2 punhados, à custa de muito esforço. E o sábio diz, é correr atrás do vento. O que ele está querendo dizer com isso? Que uma grande fortuna, acumulada com muito esforço, sempre 2 punhados, mas que traz apenas preocupações, traz apenas incertezas, traz apenas tristezas, e você fica ali preocupado com seus bens, e você nunca pode fazer nada, você não pode parar, você não pode ter tempo com a sua família, você nunca está tranquilo, você nunca está satisfeito, você nunca consegue descansar, você nunca tem nahat, porque você ainda não está contente. Você precisa mais, e a sua vida foi reduzida ao que você quer comprar, e sempre você quer algo melhor. Isso é um grande erro que acontece em diferentes níveis. Não é um erro que acontece só com grandes investidores, os bilionários. Certa vez eu escutei uma reportagem no YouTube de um bilionário que investe em ações e alguém perguntou para você, poxa, por que você não compra uma Bugatti? Por que você não compra uma Lamborghini? Aí ele respondeu, se eu comprar uma Bugatti, se eu comprar uma Lamborghini, onde eu vou estacionar? Se eu estacionar em frente à minha casa e ver crianças jogando bola, e se eles chutarem a bola no vidro da minha Bugatti? E aí ele percebeu que aquela Bugatti não traria descanso, só preocupação, porque daí o coração dele estaria naquele veículo. Isso é correr atrás do vento. Ok, pastor, como nós podemos viver melhor? Como aplicar esse princípio, esse axioma, melhor é ter um punhado com tranquilidade. Como que a gente vive esse verso bíblico na prática? O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é corte gastos. O texto bíblico está dizendo, é melhor ter um punhado com tranquilidade. Então o que você faz? Você corta gastos. Quando eu casei com Júnia, minha esposa, fomos morar numa casa bem antiga, com um quarto bem pequeno. Compramos um guarda-roupa, 6 portas, 2 gavetas, Casas Bahia, daqueles que você monta e desmonta 2 vezes, e ele já começa assim, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. O pastor muda de cidade e tal, você tem que montar e desmontar. Nós tínhamos, né, ali, eu tinha 3 pares de sapato, eu tinha um sapato, 2 tênis, eu tinha 2 ternos legais, algumas camisetas, algumas calças jeans, e tudo cabia tranquilamente nas minhas 2 portas, né? Afinal, eu sou homem, eu sempre tenho menos, né? Vocês sabem, né? É assim. Não adianta reclamar, gente, é assim, as mulheres têm mais espaço no guarda-roupa, a gente tem menos, está tudo certo. Eu tinha 2 portas, ela tinha 4, e Júnior utilizava o resto. E nós vivíamos como? Nós vivíamos muito bem. E quando eu estava escrevendo o sermão, e eu falei, eu vou trazer esse exemplo. Eu me esforcei ao máximo para lembrar quando, naquela época, faltou ou reclamamos sobre algo para vestir. Falei, não, tem que ter alguma coisa. Não, quando que a gente reclamou? Será que eu não consegui? Não consegui. Não lembramos, porque tínhamos tudo o que nós precisávamos. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no fato de que hoje eu tenho um armário que começa numa parede, dobra a esquininha, termina na outra. Júnia tem uma sapateira. Agora ela vai olhar para mim, ela já está assim, tipo, ixi, lá vem o meu marido com o microfone na mão. Ela tem uma sapateira de 4 níveis. Eu nunca tinha visto isso, gente. Níveis assim, ó, pum, tchum, tchum, 4 andares. Ela ainda invade o meu espaço ali, de tênis e sapatos, né? Eu tenho um armário, vou falar sobre né? Não vou falar sobre ela, vamos falar. Eu abro o meu armário, eu tenho muita camisa, gente. Eu olho aquilo lá e falo assim,
preta, azul, branca, preta, azul e... Não tem outra branca, branca é essa. Né? Então, eu falo assim, como que hoje nós temos muito mais e eu ainda tenho o pecado de dizer, hoje eu não tenho roupa para ir na igreja. Nossa, abre o armário, eu não tenho roupa para sair. Nossa, abre a sapateira, eu não tenho sapato para essa ocasião. Como assim não temos roupa? Nós temos muito mais do que precisamos. E não só roupa, nós temos um monte de cacareco que se vende hoje no Mercado Livre, Amazon e Shopee. Shopee, quem aqui tem um aplicativo da Shopee? Levante sua mão, momento de confesse o seu pecado. Tem gente que não está levantando a mão, né? Você vê um produto e aí você diz para si mesmo, eu preciso. Eu preciso muito. E aí está lá o botão, comprar agora. E assim, na Shopee é mais barato. Aí você já entra no aplicativo com esse condicionamento mental para te enganar. É o teu cérebro te enganando. Porque você fala assim, eu não vou nem abrir a Amazon, eu vou lá na Shopee porque sempre está mais barato, então eu posso comprar. Aí eu preciso de uma estante de tomada reclinável de USB. Eu preciso muito. Você vai lá e compra. Como assim precisa? Preciso para eu pôr aqui do meu lado do sofá, precisar carregar o meu celular, não ter que caminhar 2 passos até plugar o meu celular. Não, eu preciso muito de um umidificador. Muito. O tempo de Indaiatuba é muito seco. Então eu preciso de um umidificador. E aí você vai lá comprar, né? Não, mas não o normal, né? Eu quero aquele locomotiva, né, com LED, que vai saindo fumacinha assim da chaminé da Maria Fumaça. Esse aqui é aquele umidificador. Eu preciso do quê? De um kit serra-copo com 16 peças, de 19 a 127 milímetros. Eu preciso disso, para nunca usar. E esse último exemplo foi real. Eu comprei um kit serra-copo em 2023. Gente, coisa linda, 16 peças. Você pode instalar sua fechadura, você pode fazer o corte para passar o cabeamento do seu armário. Desde 2023, está guardado. Eu nunca usei. Se você precisar de um kit serra-copo, conversa comigo depois, eu posso te emprestar. Tá? Um punhado a menos é melhor. Então, o que você faz? Corta gastos. Corta gastos desnecessários. Por que a gente cai nessa pilha de gastar mais? Porque a gente vive nesse mundo saturado de opções, do marketing, batendo na sua porta, batendo no seu celular, de algoritmos do Instagram, de redes sociais, que quando você instala, você não lê as condições de uso, você só rola para cima e aceita. Quando você aceita, você permite que o microfone capte o que a gente está conversando aqui, e hoje mesmo, eu estou com o celular no bolso, vão me oferecer anúncios patrocinados de kit serra-copo, locomotiva de umidificador e o que eu falei mais, a estante de USB. Se você está com o celular aí, você vai receber isso também. É muita opção e você não consegue vivenciar tudo. Eu vou te dar alguns exemplos. Pessoal aqui de Indaiatuba, a gente tem muitos visitantes aqui hoje, mas o pessoal que reside aqui, vocês já comeram lá no Santo Parque? Vila Santo Parque? Ali perto do Parque Ecológico? Eu não sei qual a sua opinião. É muito boa a comida lá. É muito boa. Ela é meio cara, mas ela é muito boa. Mas sabe qual é o problema? O problema é o cardápio. O cardápio da Vila Santo Parque. Você clica lá no QR Code ou recebe, o cardápio tem mais de 50 comidas, que vai de hambúrguer, pizza, salmão grelhado, fettuccine carbonara, burritos e torresmo de rolo. Tem tudo no mesmo lugar. Aí você olha aquilo lá e fala assim, eu não sei o que eu quero comer tudo, eu não sei o que eu vou pedir um pouco de tudo. Muita opção, gasto desnecessário. Outro exemplo. Quem aqui gosta de série e filmes? Levante sua mão. Streaming, poxa, muito legal, né? É um momento de prazer lá, você encontra série, hoje de tudo, documentário, você encontra, filmes, né? Filmes antigos, clássicos. Eu vou fazer uma segunda pergunta, você não precisa responder. Quantos serviços de streaming você tem contratado? Não, pastor, é que a série que eu gosto só tem na Apple TV. Mas o filme que eu quero assistir, esse está na Netflix. Mas sabe o que é? Eu tenho criança pequena, não posso ficar sem Disney+. E, além do mais, o Prime Video, se eu contratar o Prime Video, o frete é grátis. E aí você vai dando um monte de desculpa para você e, de repente, você está pagando Netflix, Prime, Disney+, Globopay, Max e Apple TV. E você não assiste nem 1% do conteúdo.
Por que você não assiste? Porque é humanamente impossível você assistir. Só que mensalmente você está pagando. Pare de acumular e entenda que as coisas mais significativas da sua vida não se compram. O consumismo nunca foi um problema do bolso. Nunca foi. Ele é um problema do coração. Agora, se eu tenho um punhado a menos de coisas, eu posso ter mais tempo com amigos. Se eu tenho um punhado a menos de coisas, eu posso ter mais tempo com a família. Se eu tenho um punhado a menos, eu tenho mais experiência. A segunda e última aplicação é essa: desapegue. Desapegue dos seus 2 punhados. Se a primeira é corte gastos, porque melhor é um punhado, a segunda aplicação é desapegue daquilo que você tem em exagero. E detalhe, hoje, é muito doido isso, né? Eu gosto quando o sábio diz, isso é um absurdo. Isso é uma loucura. Porque há um senso de indignação nele, né? Porque são absurdos mesmo. Agora eu vou dar uma de sábio aqui, né? Do Correlê de Eclesiastes. É um absurdo as pessoas usarem e como elas estão usando a palavra desapego. Eu vou explicar para você. Eu preciso te dizer que desapego não é você criar um perfilzinho bonitinho no Instagram e vender as suas peças de roupa para você comprar mais peças de roupa, tá? Isso não é desapego. Isso é uma ofensa com a palavra desapegar. Isso é brechó, tá? Isso é um tipo de comércio. Então, tudo bem, para quem faz isso, ganha vida com isso. Mas não chame de desapego aquilo que não é desapego. Desapego sempre foi e sempre será doação. E qual é o ponto disso? À medida que eu vou me desapegando para ter a tranquilidade, o nahat, o descanso bíblico, eu sou ao mesmo tempo impulsionado a depender totalmente de Deus. E não dos meus 2 punhados. Ele me deu um trabalho e eu vou fazer com zelo, excelência e equilíbrio. Um punhado. Mas eu continuo dependendo dele. E vou buscar a presença dele. E vou ter tempo com ele. Vou ter tempo com a minha família. Vou ter tempo para viver a vida na economia do reino. Quando eu me desapego das coisas, eu me torno um pai melhor. Quando eu me desapego do acúmulo, dos punhados, eu olho para minha esposa e me torno um esposo melhor. Quando eu me desapego dos tesouros deste mundo, eu me torno um cristão que honra a Deus e abre espaço no meu interior para total dependência dEle. E meus irmãos e minhas irmãs, eu não estou dizendo que é errado ter coisas, e nem que você não deve conquistar. O axioma bíblico é sobre você trabalhar duro, sobre você trabalhar com excelência, mas com limites. 8 horas diárias, tempo para descanso, e então ter um punhado necessário para viver. O punhado necessário que Deus te deu para uma vida de contentamento, você e a sua família com Deus. Então você para de olhar para o que Deus deu para outras pessoas e começa a olhar para o que Deus deu para você e para a sua família. Você sai fora dessa comparação e começa a viver uma vida de contentamento em Deus. Isso é simplicidade, isso é satisfação, isso te traz paz, porque você vive contente com o que Deus te deu. Claro que desapegar não é fácil. Você sempre tem uma boa desculpa para ter 2 punhados. Vocês me conhecem, eu sou um acumulador de livros. Recentemente eu comprei mais uma estante para pôr no meu gabinete ali embaixo. Gente, montar aquela estante com alegria e colocar os meus livros e olhar para aquela estante me deu um prazer. Livros que eu li uma vez, livros que eu li 2 ou 3 vezes e muitos outros que eu ainda não li. Afinal, para que serve uma biblioteca se lá só tem livros que você já leu? Percebeu minha desculpinha para comprar mais? Né? É o que eu falo para minha esposa. Essa é a biblioteca, essa é a função da biblioteca. Mas e quanto aqueles livros que eu já li, já me foram úteis e não lerei mais? E enquanto aos outros livros que eu comprei ou ganhei e que não fazem parte da minha área de pesquisa, simplesmente cumpriu o seu propósito, eu posso desapegar e abençoar outra pessoa.
Esse é o grande desafio, tirar ele da minha estante, que me traz orgulho e alegria, e doar para alguém. Esse é o desafio para todos nós em todas as nossas áreas. O sapato que você não usa há mais de um ano. A gente vai fazer um exercício, hein? Eu vou lançar o desafio. Homens e mulheres vão abrir os armários e vão encontrar aquelas peças. Se você não usa há mais de um ano, é porque você não precisa dela. Ah, mas é para um evento, para uma ocasião especial que ainda não aconteceu. Você não precisa dela. Abençoe outra pessoa. Sabe aquela blusa de frio maravilhosa, fofinha e que esquenta e que não serve de nada em Indaiatuba? Você vai abençoar outra pessoa, tá? Doe para alguém. Esse é o desafio nosso dessa semana. Todas as vezes que você ganhar uma coisa, que você comprar alguma coisa, doe algo. E assim, nada de doar coisa velha e estragada. Se não serve para você, não vai servir para outra pessoa. Você ganha, então você doa. Você compra, então você doa. Desapegue. Você compra uma camisa, o que você vai fazer? Você compra uma camisa, você doa uma camisa. Você compra uma calça nova, ou ganha uma calça nova ao seu aniversário, você vai doar uma outra calça. Você vai se desapegando. Você ganha um sapato, você doa o outro sapato. Você ganha uma cueca e... Não. Esse daí não, né? Mas já pensou? Paulinho ganha uma cueca e, pastor, olha aqui a minha. Assim, não, gente... Não, isso não serve para roupas íntimas, tá? Mas no demais, você ganha, você compra e você doa. Ao comprar e ao ganhar, quando você doa, você vai perceber que você pode doar mais do que uma peça. Você pode doar 2, 3, 5, muito mais. Porque você vai descobrir que é melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Corte os gastos, desapegue. Partindo para o final, não estou aqui nessa manhã dizendo que você não pode ter nada. Eu estou reforçando o que o versículo diz: melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Estou dizendo a você nessa manhã que na economia do reino é sempre melhor ter coisas boas que você possui do que um monte de gastos que te possui. Semana que vem a gente vai falar sobre dívidas. Semana que vem a gente vai falar sobre a escravidão, daquela frase que você fala assim: eu tenho que trabalhar, né? Por que eu tenho que trabalhar? Para pagar os boletos. Então, alguns boletos são necessários, mas muitos outros estão te escravizando. A gente vai falar sobre isso semana que vem, você não pode perder. Você possui as coisas, não são as coisas que te possuem. Um punhado de amor, um punhado de coisas que você realmente aprecia, um punhado de relacionamentos realmente profundos, é bem melhor do que um montão de besteira da Shopee tirando a tua paz. Ah, pastor... mas eu quero ficar rico. Pastor, esse é o meu sonho, eu quero ficar rica. Né? Igual aquela moça lá da novela, que gritava rica. Na economia do reino, você precisa aprender uma coisa, você precisa aprender isso daqui. Que as pessoas mais ricas não são aquelas que têm mais, são aquelas que precisam de menos. As pessoas mais ricas não são as que têm mais. Elas precisam de menos. O punhado a menos é sempre melhor quando você descobre a capacidade de viver contente e satisfeito em Deus. Trabalhe duro e contente-se em Deus com aquilo que você tem. Amigos e amigas, Jesus é o modelo de vida em que um punhado a menos é melhor. Jesus é um modelo de contentamento. Enquanto Jesus trabalhava duro na missão de Deus, Jesus confiava em seu Pai para suprir todas as suas necessidades. Todas as necessidades diárias. Jesus nos ensina a orarmos a Deus pedindo pelo pão diário, o pão de cada dia, não um pão Pullman da semana. Já parou para pensar nisso? Eu poderia pedir o pão Pullman da semana, porque daí eu peço segunda, a validade dele é longa, eu fico tranquilo a semana toda. Não, mas Jesus nos ensina a orar pelo pão diário, a dependência diária, a satisfação e o contentamento diário, porque Deus está cuidando a cada dia das nossas vidas. E Ele nos ensinou um axioma importantíssimo lá em Lucas capítulo 12, verso 15. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Palavras de Cristo Jesus. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Quando Jesus disse isso, Ele não nos chama a uma reflexão superficial apenas sobre bens.
Jesus não está nos chamando a refletir apenas sobre a quantidade de bens. Nessa frase, curta e profunda, Jesus está nos chamando a refletir sobre a vida. A vida. O que é a vida? A vida é curtíssima. A palavra de Deus nos diz que a vida é passageira. A vida é um sopro. A vida é uma névoa. A vida é uma neblina que logo se dissipa. Você pisca os olhos e você lembra quanto tempo demorou para você conseguir fazer a sua aula para tirar a carta de habilitação? Aí você piscou o olho e você fez 18 anos. Aí você piscou o olho de novo, você tem 30 anos. E você percebe, opa, a juventude já passou, estou na casa dos 30, já não posso fazer coisas que os jovens e adolescentes fazem. Você piscou novamente e os seus filhos cresceram, os seus filhos casaram, os seus filhos voaram e criaram e desenvolveram núcleos familiares deles. Você pisca mais uma vez e talvez seja a sua última piscada aqui para a terra, e a abertura dos olhos para a eternidade com Cristo Jesus, porque a vida é sopro, a vida é rápida, e a sua vida é valiosa demais, o chamado de Deus para a sua vida é maravilhoso demais, e Deus é grande demais para você desperdiçar a sua vida acumulando bens. Melhor é ter um punhado com tranquilidade e um bom relacionamento com seus filhos, do que 2 punhados trabalhando longe, trabalhando loucamente, 15 horas diárias e não perceber que os seus filhos cresceram. É melhor ter um punhado com tranquilidade, com bons relacionamentos verdadeiros cristãos, do que 2 punhados, e talvez você sendo membro de uma igreja famosa, onde tem café e tal, um monte de coisa, mas você não conhece ninguém, não sabe o nome de ninguém. Melhor é ter um punhado com tranquilidade e tempo de qualidade e férias com a família, naquela viagem tradicional, a 100 quilômetros daqui, num lugar simples, mas que você vai todo ano, do que ter 2 punhados e você economizando 5, 10, 15 anos para uma viagem tão grande dos seus sonhos, que talvez você nem consiga realizar por outros e diversos fatores. E aí você perdeu tempo de férias com a família. Melhor é ter um punhado com tranquilidade para glorificar a Deus em tudo que você faz, do que 2 punhados e ter uma religiosidade vazia. Essa tranquilidade que eu e você tanto precisamos, a vida com contentamento está em Cristo Jesus. Todos nós temos um vazio existencial. Basta você olhar para o seu coração. Essa é uma reflexão individual. Nós temos esse vazio existencial. Nos falta algo. E esse vazio não é e nunca será preenchido por materialidade. Não há quantidade de posses, títulos, dinheiro ou qualquer outra coisa que vá resolver a sede do interior. Porque esse vazio é resultado das nossas falhas, do nosso pecado, dos nossos erros. E por isso que nós precisamos de um Salvador, por isso que o nosso coração clama para que nós sejamos salvos de nós mesmos, né? Só que esse vazio existencial, se ele é existencial, ele não é material. Então esse Salvador não pode ser uma coisa, esse fruto da alegria não pode ser um carro, a solução e o sentido da sua história não pode ser dinheiro, não é uma conquista humana, não é nada disso. O Salvador que tanto nós precisamos é Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que se entregou por nós numa cruz. Cristo Jesus é aquele que é o Filho de Deus, se encarnou no mundo, viveu uma vida perfeita, da qual eu jamais conseguiria viver. Ninguém aqui conseguiu viver. E porque ele viveu essa vida perfeita, ele foi condenado injustamente à morte de cruz. E lá ele morre no nosso lugar, carregando o meu erro, o seu erro, os nossos pecados. Só que como nele não havia pecado algum, a morte não poderia segurar Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte.
Mas Jesus não tinha pecado. Então, no terceiro dia, Jesus ressuscitou e venceu a morte, venceu o pecado e nos chama hoje para a maravilhosa vida, com sentido, com razão de existência, dizendo: eu morri por você. Esse vazio existencial que há no seu coração, eu preencho para você. E o que você precisa fazer? Ah, pastor, quanto eu tenho que pagar para ter a salvação de Cristo Jesus? O que eu tenho que comprar? O que eu tenho que fazer? Nada! Porque é graça. É graça, nós não merecemos, nós não compramos, não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Ele nos ama de uma maneira profunda e intensa e incalculável, porque não é sobre nós, é sobre o amor dele derramado nas nossas vidas. É isso que ele está falando ao meu e ao seu coração nessa manhã, que tudo que você precisa está em Cristo Jesus, e a boa notícia é essa: o que precisamos está nele. Com ele, menos é sempre melhor, pois em Cristo nós temos absolutamente tudo o que precisamos. E aí, quando você já tem Cristo, você não precisa de mais nada, de mais nada. Eu não estou dizendo que não haverão problemas, jamais. Não é isso que eu estou dizendo. Às vezes a gente escuta algumas coisas doidas, né? Ah, você encontrou Jesus, você foi encontrado por Jesus, pronto, os seus problemas acabaram, a sua vida agora vai ser um mar de rosas. Não vai ser. Pelo contrário, Jesus falou que nós iremos ser perseguidos, justamente por seguir os princípios e valores dele. A gente vai ser perseguido, nós somos perseguidos por amar, por perdoar, por doar, por exortar, por caminhar, por suportar uns aos outros. Nós seremos perseguidos, mas nele nós temos descanso. Nele nós temos vida com sentido, nele nós temos perdão, nele nós temos graça, nele nós temos uma vida plena e abundante, que começa aqui e continua por toda a eternidade. Onde a vida aqui, a gente vive a economia do reino, o reino de Deus. Ah, pastor, mas você falou que a vida passa. Essa vida aqui passa. Mas quando a gente fecha os olhos para a história, a gente então abre os olhos para a eternidade com Cristo Jesus, porque Ele fez a obra e nos salvou. Se você já tem Cristo, aquilo que você não tem, sabe aquilo que você não tem? Você já tem Cristo, mas aquilo que você não tem, você não precisa, porque tudo que você precisa está em Cristo Jesus. É melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Lição prática de vida. O que a gente vai fazer durante a semana, né? Esse é o momento que você pode tirar uma foto do slide, você pode escrever, anotar, porque isso é a prática durante a semana. A gente vai conversar sobre isso nos pequenos grupos de vida durante a semana. Eu peguei o versículo bíblico aqui, deixei espaço em branco, porque você vai fazer isso com você, pessoalmente. Você vai escrever ali o que realmente importa para a sua vida. Melhor é ter o quê? Ah, pastor, é melhor ter a minha família com tranquilidade do que ficar comprando coisas, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Melhor é ter o meu casamento com tranquilidade do que viver atribulado, querendo comprar um sofá novo. Não sei. Esse exercício é o que você vai fazer. Você vai escrever o que é melhor com tranquilidade do que outra coisa que talvez seja correr atrás do vento. Porque aí você vai descobrir o que realmente importa na sua história e você vai dar atenção para o que realmente importa. Segundo exercício, nós temos 2. Agora eu quero ver. Que gasto você vai cortar e de que vai se desapegar para viver a economia do reino esta semana? Essa eu quero ver. Quem tem aí mais de 3 ou 4 streamings vai ter que cancelar, vai ter que escolher, fazer aquela reunião em família, né? A gente vai cancelar a Disney, papai? Ou a gente vai cancelar a Netflix? Não sei, vocês vão decidir, vão cortar gastos, né? Vai desapegar, vai abrir o armário, vai ver que você tem muito mais calça do que você precisa, vai fazer uma doação daquela peça que está jóia, que está legal, vai procurar na cidade organizações não governamentais para você doar, para você ser generoso e para você descobrir que você tem muito mais do que você precisa. Essa é a atividade que você vai,
Filhos, mães, pais, maridos, esposas, é hora de dar aquela cutucadinha, de lembrar durante a semana. E aí, já doou aquele sapato? Né? E aí, eu não estou falando para mulher, não, estou falando para homem. Você aí que tem um monte de sapato aí, está achando que é só para as mulheres? Não, vai doar aquele sapato sim, você não usou faz mais de um ano, começa a fazer a tabelinha. Ok? Gente, vamos orar? Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos nesse momento. Voltar a atenção para o fato de que o verdadeiro contentamento e a satisfação não estão e nunca estiveram em coisas, mas sim no amor de Cristo Jesus. O amor de Deus por você, o amor de Deus pela sua família, o amor que reverbera através da sua história no seu casamento. É esse amor que importa. É isso que nos traz satisfação e contentamento. Ó Deus, Pai de amor, muito obrigado, Pai, por essa reflexão, pela Tua palavra viva e eficaz sobre os nossos corações. Ó Deus, nos ajuda, nos ensina a viver a economia do Teu reino. E não a economia egoísta, não a economia consumista, não a economia desequilibrada de gastar mais do que tem, ou de ser avarento. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas histórias, para os nossos trabalhos, para as nossas famílias. Que a gente possa, de fato, ter o contentamento verdadeiro no Senhor e assim aproveitarmos para viver o que realmente importa. A comunhão com o Senhor, a comunhão com a nossa família, tempo de qualidade com os nossos filhos e assim não desperdiçar essa maravilhosa e abundante vida que nós temos em Cristo Jesus. Abençoa cada pessoa aqui. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém.